Graça e paz, galera, beleza? Como é que vocês estão? Firme, forte, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que hora que você está vendo esse vídeo. E hoje é dia de 3D Podcast, como você viu aí na imagem e na descrição. Nós vamos falar sobre dinheiro. Deus e o dinheiro, o evangelho e o dinheiro. Plim. Só de você assistir esse vídeo já vai cair na sua conta depois, no final do vídeo. O Tigrinho tá aí. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo Tigrinho. Misericórdia, né, cara? Estamos aqui mais uma vez com meu amigo, meu irmão Eric. Né? É isso aí, Lá. Estamos firme aí, né? A segunda edição do podcast de hoje. Vamos e o meu amigo também, meu irmão Leandro Emiliano. Né? Acredito que alguns de vocês vão conhecer também. Vai falar para nós um pouco a respeito dessa ligação, Deus e o dinheiro, né? Ou de finanças de forma geral. A gente vai conversando aqui. Né? Espero que essa conversa possa te edificar. E eu vou pedir para você já, se você já não curtiu esse vídeo, olha, você está quase perdendo a sua salvação, hein? Você está quase caminhando. Então curte já esse vídeo. Faz um comentário aleatório aí embaixo aí, fala qualquer coisa. Agora, no final do vídeo, você comenta alguma coisa a respeito do assunto que nós estamos conversando para ajudar a gente nesse engajamento, porque a gente entende que tudo aquilo que nós produzimos aqui como conteúdo, ele é proveitoso, edificante para a Igreja de Cristo de forma geral, né? E aí, Leandro? Firme? Preparado? Isso aí, galera. Primeiro, cumprimentar aí todo mundo que está assistindo, né? Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Que isso, prazer é nosso. Obrigado pelo privilégio aí, pela oportunidade da gente bater um papo, falar sobre um assunto que é bastante interessante, né? E falar sobre dinheiro, a gente gosta de falar sobre isso. Com certeza. Né? Melhor ainda é ter o dinheiro, mas que seja aí uma conversa abençoada, que a gente possa esclarecer alguns pontos também que tiver ao alcance aí. Mas também trazer um pouco aí do conceito e do contexto aplicável à Bíblia, né? A nossa realidade cristã, a nossa mordomia que nós precisamos viver enquanto finanças também. Então, acho que vai ser uma conversa bem proveitosa aí, estou à disposição. E como o Lan falou aí, o Eric também, que esse vídeo aí possa alcançar o maior número de pessoas, né? Que esse podcast possa chegar aí, não só para abençoar, mas também para informar, para levar, né, conteúdo aí que seja edificante para o maior número de pessoas possíveis. Obrigado. É isso aí. Também, então depois da vinheta a gente já entra já no assunto, né, em si. Vamos para cima. Pessoal, é isso, vamos falar sobre dinheiro hoje. E aí, Leandro, seguinte, cara, é o seguinte, empréstimo, né, que esse cara. Cara, no meio evangélico, tinha muita dificuldade de falar sobre dinheiro, né, muita dificuldade. Ou era uma adoração à pobreza, né, os dois extremos, né, é a teologia da pobreza, que para você ser, tá certo diante de Deus, tem que exercer algum tipo de pobreza. Inclusive, na história da igreja a gente vê isso, cara. A gente vê grupos se separando do cristianismo ali, porque eles acreditavam que eles tinham que viver na miséria e porque assim eles estariam dependendo de Deus. Uhum. E a gente vê, principalmente em alguns países mais subdesenvolvidos e desenvolvidos, uma teologia da riqueza, né, que foi conhecido como uma teologia da prosperidade, aonde se a pessoa não está próspera, não é próspera financeiramente, ela não está no propósito, ela não está com Deus, Deus não está com ela e tem algum tipo de capetinha ali arrancando as coisas da carteira dela. Devorador. A gente vai entrar dentro desse lance de cristianismo e finanças, né, para a gente tentar achar um equilíbrio aí. Né, já que a Bíblia também comenta de dinheiro, né, cara? Sim. Você que é da sua área. Bacana. Acho que você já abriu aí falando um pouco sobre a aplicação, né, do conteúdo finanças na Bíblia. A Bíblia ela está repleta de versículos, de passagens que tratam sobre o assunto. Se a gente pegar a Bíblia como um todo, são mais de 2.000 versículos falando sobre essa capacidade de gerenciar o dinheiro ou algum tipo de recurso. Uma boa parte das parábolas também falam sobre a capacidade, a gestão, a mordomia de recursos, daquilo que Deus colocou nas nossas mãos e que a gente precisa gerir. E eles fazem, sim, uma fácil analogia com o dinheiro, porque o dinheiro é algo que a gente trabalha o mês todo para conquistar, a gente conquista e a gente precisa gerir. A gente precisa gerenciar ele de uma forma que ele permita a gente realizar sonhos, realizar os nossos desejos, que a gente possa comprar aquilo que a gente tem vontade, que a gente tenha uma qualidade de vida. E trazendo para esse âmbito
igreja, né, que você fala, realmente são dois extremos, e tudo que é extremo é um problema. Então já começamos por aí, né? A teologia da escassez é um extremo, da pobreza, e viver a pobreza para agradar a Deus não é correto, não está certo, né? À luz da Bíblia, e nem tecnicamente falando de finanças a gente vai entender, isso não faz bem. E nem a prosperidade, se ela não tiver um fundamento de como foi adquirido aquele recurso, aquele bem, se não for muito bem explicado e se não for muito bem fundamentado, também é um problema. E o que a gente percebe? Virou um problema muito claro, muito aparente dentro das igrejas, a teologia da prosperidade. Muito por conta dos escândalos que a gente viu acontecer e que de fato tinham fundamentos. Isso não é nada prazeroso para a gente falar, é vergonhoso, né? Falar sobre escândalos que acontecem, que envolve aí essa vertente da linha da teologia da prosperidade. Não é sobre isso que a gente quer aqui falar. Mas a gente, por vezes, negligenciou ou ignorou a teologia da escassez também, que também não é saudável. E aí, por vezes, a gente entendia que passar dificuldades era uma forma de falar, não, é uma prova, é uma luta. Dependendo de Deus, né? E assim, é dependência. Eu estou no deserto, irmão. O crente tem o crentez, né? É o deserto, eu estou passando a dificuldade. E a gente se apropria disso muitas vezes. O irmão Lázaro Davi cantando, vou passando pela prova, dando... Já vai se apropriando disso. É a prova, é o momento, é o deserto que eu estou passando. E eu tenho que passar, minha casa tem que passar. Cara, mas você trabalhou o mês inteiro. Deus te deu saúde, Deus te deu um trabalho, e esse trabalho está te remunerando. O problema, então, não é um deserto. Não estou dizendo aqui que a gente não vai passar por dificuldades financeiras. Vão acontecer, e aí a gente pode até entrar em alguns cenários onde isso acontece, como a própria economia do país, ela pode trazer essa dificuldade. Mas aceitar isso como uma condição da vida cristã, que eu estou passando por uma dificuldade financeira e Deus quer isso para mim, Deus planejou isso para mim, e glória a Deus por isso, uma aceitação, isso pode ser uma linha muito tênue com um modelo mental que não é correto. Tá? Então, quando a gente olha para isso, o ideal é o equilíbrio. É que a gente não viva o pé da teologia da escassez, acreditando que passar pela prova, dando glória a Deus, eu vou para o céu e está tudo certo. E também a prosperidade sem um fundamento, que também não seja realidade. Agora, uma coisa é fato, a gente desejar algo, a gente ambicionar algo, isso não é pecado. Eu quero estar amanhã melhor do que eu estou hoje financeiramente. E a igreja precisa falar disso abertamente. Nós precisamos entender que se eu trabalho, se hoje eu tenho um valor X que eu sou remunerado pelo meu trabalho, amanhã eu quero ganhar 1,5 x. Amanhã eu quero ganhar 2x. E Deus não está condenando isso. A Bíblia não está condenando. Se eu quero, se eu estou buscando, se eu estou estudando, se eu estou utilizando todos os meios que são corretos para que isso aconteça, então eu estou só buscando aquilo que a Bíblia mesmo vai me proporcionar. Existem promessas para isso. Como eu falei, mais de 2.000 versículos que tratam sobre finanças. Uma boa parte deles são promessas. Uma boa parte deles são profecias que foram liberadas. São palavras que foram liberadas em favor daquele que corre atrás. Em favor daquele que acorda de manhã, que vai trabalhar, daquele que se esforçou, daquele que estudou, daquele que ambiciona algo. Então, o que a igreja perdeu, talvez, de vista, foi o equilíbrio. E aí, quando é o equilíbrio ainda está tranquilo, mas o problema é não falar sobre isso dentro da igreja. E pode ser que existam alguns ambientes, né, algumas igrejas que preferem usar esse assunto finanças só quando se trata do dízimo, da oferta, e não fala sobre a saúde financeira da igreja, dos membros, porque se a saúde financeira dos membros está mal, a igreja está mal. Com certeza. Então isso eu vejo que falta encontrar esse equilíbrio e tirar a ideia do tabu, né, sobre falar de finanças dentro da igreja, sobre falar dessa busca por dias melhores, busca por um emprego melhor, sobre essa busca por um salário melhor, e por uma boa gestão também, por uma mordomia aí que se enquadre nos padrões de Deus e que vai nos proporcionar qualidade de vida, realização de sonhos, tudo aquilo que a gente já falou. Esse é um grande problema. E até por exemplo, quando a gente vai pegar hoje igrejas aí, se a gente for pontuar, qual que é o maior impeditivo da igreja realizar aquilo que ela propõe hoje? Poxa, vamos fazer tal coisa. Quais são os maiores impeditivos?
Finança. Não tem grana, cara. Não tem dinheiro. Não tem vontade, mas não tem dinheiro. Tem braço pra fazer, tem tudo. Às mas... vezes é propósito de Deus que faça isso, mas o caixa, na hora que você abre, só a borboleta voando. Sai, se faz um fantasminha e fala, né, cara? E vive a sobrevivência, né? Paga o aluguel, paga a água, paga a luz. Cara, isso é reflexo da vida financeira, talvez, de boa parte dos membros. Verdade. Porque se isso acontece com a igreja, muito provavelmente está acontecendo com boa parte da turma que está dizimando ali. E olhe lá, né? De repente não está nem dizimando. Então, assim, a gente não consegue dissociar as duas coisas. A gente sempre traz, né, esse conceito, esse contexto de que a igreja ela é uma extensão da nossa casa e vice-versa. A gente precisa trabalhar isso. E finanças não é diferente. A gente falar sobre a saúde financeira, a gestão dos recursos daquilo que Deus nos dá, é falar sobre isso. Porque a igreja não consegue realizar sonhos, não consegue, de repente, trocar um equipamento de som, não consegue trocar, fazer uma melhoria na igreja, fazer uma reforma. E, se a gente for olhar para a realidade dos membros, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Por que isso acontece, né? Por conta de se falar mais. Precisamos falar mais sobre isso. Precisamos trazer isso para a mesa. Colocar na mesa e discutir sobre isso. Entendi. Cara, quando a gente vai olhar assim para, vamos pegar ali o membro da igreja ali, tá no chão da igreja ali, a pessoa simples, talvez vai ganhar ali 1 salário, 2 salários mínimos, vou jogar 3 salários mínimos ali. Quais que são umas dicas práticas para essa pessoa gerir melhor o dinheiro dela? Tipo, o que você acha que ela tem que estipular ali ou colocar como meta? Não, isso aqui é para isso e pode fazer isso para gradualmente ir melhorando, cara. Bacana. Isso é um questionamento, uma reflexão muito interessante, porque falar sobre educação financeira não é falar sobre o quanto eu ganho, mas sobre como eu faço a gestão ou como eu cuido daquilo que eu ganho. Porque tem caboclo que ganha no 20 que tá apertado, exatamente. Né, cara? Trabalhando hoje com essa realidade, vendo isso todos os dias, eu tenho pessoas que ganham muito dinheiro, mas que são muito endividados. E que muito provavelmente não conseguem realizar os seus sonhos na íntegra, talvez até no status está mostrando a foto lá que está realizando. Mas na íntegra não realiza, porque o banco está atrás, talvez o agiota está atrás, está todo mundo correndo atrás dessa pessoa, mas ela está ganhando muito dinheiro. Só que ela não sabe gerir. Em contrapartida, às vezes a gente tem alguma pessoa que está ali ganhando salário mínimo. Hoje, a nossa realidade, nossa conjuntura, um salário mínimo R$ 1.412 ali, R$ 1.400, mas que a pessoa sobra dinheiro. Que ela abre uma conta lá onde a gente trabalha e ela consegue todo mês guardar uma parte do seu salário. Ela consegue pagar suas despesas, consegue fazer um agrado para a família ali, ter um final de semana de lazer, de qualidade de vida, que é importante, e ainda guarda uma parte do seu salário. Então, educação financeira e práticas, né, algumas dicas que daria para a gente dar é assim, a gente não olhar só para o que a gente ganha, o quanto a gente ganha, mas como a gente trabalha esse valor que a gente tem em mãos. E aí, trazendo para a primeira pergunta que você fez, Deus nos deu, então uma parte é dele. Aqui começa já o princípio, né, não só da generosidade em si, mas o princípio bíblico, a ordenança que o Senhor nos deixou. Sim. Que uma parte disso já está comprometida. Porque eu preciso dizimar, eu preciso ofertar, eu preciso entregar a parte que é do Senhor. Porque se eu não começar por aí, então tudo já tá errado, né? Já está conturbado. Vai degringolar tudo. Às vezes a gente faz conta pensando no 100% esquecendo os 10%, né? E a verdade é que a gente não fica com os 90%, né? Deus nos dá a oportunidade de cuidar desses 90%, porque tudo é dele. Sim. Mas Ele nos dá essa oportunidade, e aí olhando agora para esse cenário, eu tenho 90%. O que fazer? Eu sempre comento, né, sobre alguns passos que a gente tem dentro de finanças que são necessários. Primeiro deles, reserva de emergência. Eu preciso ter uma reserva de emergência, um valor do meu salário que eu separo para emergências. E o que é emergência? Vou tomar um açaí, vou gastar esse valor que eu guardei. Um açaí não é uma emergência. Nossa, mas você não sabe a vontade que eu tô de a não tomar ser que açaí. chegue nesse ponto, né? Aí tem o conteúdo da psicanálise. Eu já tava tudo mais, brigando já com a minha já foi esposa. falado sobre isso. Né? A minha esposa queria de 500, eu falei só 200. Esse não é o caso, né? Um açaí, por exemplo, não é uma emergência. A reserva de emergência, ela trabalha com o conceito de que eu tenho que ter provisionado aí pelo menos 6 meses. É o mínimo de uma reserva de emergência. São 6 meses dos meus rendimentos guardados para uma emergência. E aí, trazendo aqui para a mesa, né, nós, sacerdotes, homens,
pais de família, a gente sabe o que é emergência. Emergência é o filho ficou doente. Emergência é o carro estragou. Emergência, aconteceu alguma coisa na casa e eu preciso despender um recurso que não estava planejado, não estava previsto. Eu tenho lá essa reserva. Então, é o mesmo valor que eu ganho de salário, eu ter 6 vezes ele guardado, isso é uma boa reserva de emergência para iniciar. Então, eu ganho R$2.000, vezes 6, eu tenho que ter R$12.000 guardado para a reserva de emergência, para qualquer assunto emergencial. Esse é o primeiro passo. Separei o meu dízimo, comecei a trabalhar a minha reserva de emergência. Na questão de percentual desse salário, quanto que eu vou guardar, o ideal é começar sempre com 10%, 15% também. E o restante eu vou fazer a gestão das minhas despesas. Então, a gente tem conta para pagar, a gente tem as despesas, eu preciso aprender a trabalhar com 80%, 70% é o recomendado. 70% do meu salário tem que encaixar, as minhas despesas têm que estar ali dentro. O problema da gestão financeira, o problema da educação financeira é que eu encontro vários casos onde a gente gasta mais do que a gente ganha. E aí a gente já está devendo o cartão do mês que vem, a gente já está devendo o cheque especial do mês que vem. Para quem trabalha em instituição financeira, isso não é ruim, a gente vai receber os juros disso, mas isso não é saudável para a gestão financeira da pessoa. Então, separar o seu dízimo, separar a sua reserva de emergência, colocar o seu orçamento de despesas dentro de 70% a 80% do seu orçamento. E aí, a partir do momento que eu faço isso e que eu destravo a minha mentalidade olhando para amanhã eu quero ter mais do que eu tenho hoje, amanhã eu quero buscar mais. E não é se tornar um muquirana, né? Não é se tornar um cara egoísta ali, querer guardar, avarento, não é essa a ideia. Mas é buscar mais, por quê? Porque eu preciso fortalecer as minhas fontes de renda para uma necessidade, para uma emergência, mas também para os meus sonhos serem realizados. Porque eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero formar os meus filhos, eu quero que eles tenham lá uma faculdade. Então, tudo isso tem que estar enquadrado. E onde que eu vou mexer? Eu não vou mexer nos 10% do dízimo. Eu não vou mexer na minha reserva de emergência, porque não é uma emergência. Então, eu vou ter que reduzir as minhas despesas, trabalhar elas, entender quais são necessárias e quais não são. Para quê? Porque esse spread, né, essa sobra que vai ter ali, vai ser onde eu vou começar a ter mais qualidade de vida. Eu vou usar essa diferença aí para tomar um açaí todo sábado com o meu filho. Eu vou usar essa diferença para começar a guardar o valor que eu vou pagar de um consórcio, que é um investimento. Eu vou fazer uma previdência para o meu filho, que é uma criança. E aí, lá na frente, eu vou ver a realização desse sonho só a partir dessa mudança na gestão do meu orçamento familiar, orçamento financeiro. Oh, isso aí é uma questão muito de mudança de mente, né? Mentalidade. Porque, assim, eu, igual o Leandro, trabalho nesse meio administrativo, né? E a gente recebe muitos jovens, né, que trabalham com a gente. Então, quando eu comecei a trabalhar, uma mentalidade foi aplicada na minha mente em cima do que você está falando, assim, né, de forma prática, era prioridade, necessidade e desejo. Né? Então, tipo, o que são minhas prioridades, né? A minha emergência, coisas que não tem como sair fora, que eu não posso deixar de pagar, porque a gente já teve pessoas que trabalhavam com a gente que morou em casa de aluguel, tudo sim, e aí quando veio a gente foi conversar, falou, rapaz, o locador veio reclamar com a gente que você não está pagando o aluguel, mas paga? Capaz, cara. É, nós tivemos situações assim já. Tem que pagar? Ah, mas paga? É, então, nem água, nem luz, o que está acontecendo? Não, mas é que, como vocês arrumaram a casa para me morar, eu pensei que, tipo, eu morava. Vocês indicaram uma casa Sim. para o seu lugar e ele achou que era Isso, só ir morar lá. Entendeu? E aí, assim... Indica para mim também, Meu Deus, cara. Sabe, assim. é uma educação financeira muito séria. E falta de senso de realidade também, né, cara? Sabe? É uma coisa assim que as pessoas não entendem. No meio cristão ainda mais difícil ainda, que é muito viver pela fé, né? Exatamente. Tem muito aquele lance de viver pela fé, né? Não, eu vou usar o cartão aqui, mas com fé, tá? Vai ser levantado um recurso milagroso. Deus proverá. Não parece, o inimigo tá atrás de mim, Sabe que cara. vai cair alguma coisa aí. Qual que é o nome do inimigo? Exu não, Bahia. Sabe? E quando chega nesse outro lado, a gente vai justificar em cima disso. Uhum. E é uma dificuldade muito grande. Eu lembro que a gente tá numa construção, né? Lá, que o amigo meu fala que é a Basílica, mas eu falei que não é, não, que é difícil mesmo, né? E eu lembro quando eu sentei para me conversar com as meninas, com a Cris, tudo assim, eu falei, gente, a gente quer terminar a casa. A Cris fala assim, poxa, a Sofia minha vai fazer 16 anos já. Ela fala, Eric, a gente não terminar, daqui a pouco a Sofia já saiu de casa, foi para a faculdade, está vivendo novas coisas e não aproveitou isso e tal, como é que vai ser? Aí eu falei, então vamos conversar. Aí sentamos nós, eu falei assim, gente, ó, a gente costuma sair para comer, às vezes uma vez por semana.
Se a gente quiser construir isso aí, a gente é uma família grande, a gente sai, a gente gasta R$100. No meio disso aí, dá uma média de uns 300 conto. Se a gente quiser resolver essa casa o mais breve possível, a gente vai ter que aniquilar algumas coisas. Né? A gente vai ter que diminuir um pouco mais. Eu levo e busco na escola todo mundo. Poxa, vai ter dias que vocês vão precisar. Né? Então, assim, quando a gente entende que algumas coisas são prioridades na nossa vida, a gente está disposto a sacrificar algumas coisas para que aquilo que é prioridade de fato aconteça. Né? Até mesmo para que a gente veja alguns desejos que a gente tem, sonhos que a gente tem, dando forma. Porque a gente tem muito aquela crença. Infelizmente, o cristão é assim, né? Quando ele pensa em finanças, eu lembro que... Mas vai mudar a partir desse podcast. Ó, vai, é pela fé. Ó, tô sentindo aqui já. Eu lembro que quando a gente... Né, o Lian, vocês que estão assistindo, vocês conhecem ele. Os irmãos que estão na mesa sabem também. O Lian é um cara muito de fé, cara. Muito! Quer ver um homem de fé aqui, rapaz? Jesus, rapaz. E ele é de fé mesmo. Eu lembro que às vezes a gente ia viajar para São Paulo, fazer compras assim, né, para as lojas. E aí a gente conversava e eu falava para ele assim, Lian, a gente vai viajar, rapaz, só que a gente só vai conseguir fazer as coisas da compra. E aí o máximo que a gente vai conseguir fazer é a gente pagar a estadia nossa lá, o jantar, o almoço, e é isso, é o básico mesmo. Né? E às vezes a gente queria comprar um material para as crianças de escola, que era mais barato, que as coisas todas. E ele falava assim, não, você vai ver, pela fé, eu vou vender um curso. E nós vamos sair daqui com esse dinheiro do curso. Aí, rapaz, ele vendia 2. E aí a gente saía daqui, assim, ele cheio de fé, sabe? Olha, você vê, tudo e tal, não sei o quê. E assim, eu falava para ele, meu Deus do céu, como que é isso? E ele falava, não, é fé. Aí um dia eu comecei a conversar com ele, eu falei, rapaz, sabe o que isso não é fé? Isso aí não tem a ver só com fé. Isso tem a ver com trabalho. É uma coisa assim que, é igual você está dizendo, às vezes se a gente quer aumentar a nossa renda, a gente precisa trabalhar. Né? A Bíblia fala que o homem ele vai ganhar a partir do suor. É que quando a gente alinha os dois, a fé, né, e a intensidade ali, o ser intenso, acaba surgindo efeito. Porque daí naquela semana ele era diferente, ele postava mais, ele conversava mais com as pessoas a respeito daquilo, porque ele estava com aquela mentalidade, não, eu preciso fazer isso. Né? E eu acho que é uma coisa assim, que a gente, do meio cristão, a gente negligencia muito, a gente deixa isso muito de lado. Porque a gente vive muito pela fé, então você fala, não, cara, Deus proverá, né? Se o azeite e a farinha faltar, aí nas músicas ajuda, né? Tem trilha sonora. Tem trilha sonora para dar base bíblica, né? É verdade. E aí a gente acaba negligenciando isso. E essa mudança de chave, ela é muito fundamental, assim, sabe? E, assim, Leandro, eu queria, até aproveitando, e perguntar para você, cara, como que a gente pode fazer para a gente começar a educar a nossa mentalidade a partir disso, de entender que sim, é fé naquilo que a gente está fazendo, mas precisa ter esse movimento a partir de nós, assim, né, esse cuidado de, por mais que eu viva da fé, por mais que eu tenha fé, por mais que a Bíblia fala que o justo viverá pela fé, eu preciso ainda ser centrado, manter os pés no chão e saber que existe um mundo real, além do espiritual, para que eu tenha finança saudável, uma vida financeira saudável. Bacana. Eu vou te parafrasear, vou usar as suas próprias palavras como resposta. Acho que a primeira coisa é começar. Então a gente tem que começar, a gente tem que entender que lidar com o nosso dinheiro também é lidar com algo que Deus nos deu, é lidar com um presente que Deus nos deu e nos dá a oportunidade de usá-lo da maneira que a gente quiser. Nós não somos obrigados a dizimar, nós não somos obrigados a ofertar, ninguém é obrigado a fazer a reserva de emergência, nem pagar o nosso aluguel, nós somos obrigados. Se você optar em não pagar, talvez vai ter alguém te cobrando, mas você não é obrigado. Mas Deus te deu a oportunidade de cuidar disso, então você precisa começar. Para um modelo mental, eu preciso entender que virar uma chave e a partir de agora eu vou olhar para isso como algo que precisa ser gerido, como algo que precisa ser bem gerenciado. E aí tudo que a gente vai fazer a partir de um modelo mental, ele sai dos pensamentos e aí passam a se tornar ações. Então é comportamento. Educação financeira tem a ver com comportamento. E falando que ia usar as suas palavras, está no seu próprio exemplo, quando você traz que eu precisei fazer algumas escolhas com a minha família para que a gente possa realizar um sonho. Então, por vezes, o caminho mais fácil é a gente colocar tudo na mesa, entender onde está indo os nossos recursos e, por vezes, gente, o grande problema que tem é que a gente ganha o salário, a gente usa ele e lá no final do mês a gente acaba ficando sem dinheiro e não sabe para onde foi o dinheiro. Com o que eu gastei? E aí a gente começa a fazer conta. Só que já foi, o dinheiro já foi. Cara, mas por que eu fui lá na lanchonete
2 vezes? Por que eu tomei açaí todos esses dias? Por que eu passei o cartão de crédito? Podia ter passado de débito, eu tinha dinheiro na conta. Por que eu usei o limite da conta? Então, assim, é começar e fazer escolhas a partir desse planejamento que precisa estar claro. Essas são as minhas despesas, isso dá para enxugar. Tem despesas que a gente consegue enxugar, tem despesas que a gente não consegue, elas estão ali. E é importante que nós estejamos adimplentes, honrando os nossos compromissos também, porque isso tem a ver com testemunho, Claro. mas que a gente faça escolhas. E um bom caminho é a gente trocar, fazer escolhas onde a gente consiga trocar prazer imediato por prazer duradouro. Porque às vezes a escolha de tomar um açaí vai te trazer um prazer imediato, mas eu vou gastar 10, 15 reais, 20 reais ali. Eu posso guardar esses 20 reais numa poupança e todo mês guardando isso, talvez vai ser o início da minha reserva de emergência. Vai me trazer um prazer imediato, porque tenho certeza que na hora que o carro quebrar e eu tiver dinheiro para pagar aquele conserto, não vai dar dor de cabeça, Verdade. não vai dar preocupação, não vou precisar tomar soro, não vou ficar desesperado, vai ficar tudo bem. Por quê? Porque eu me planejei para aquilo. Então, tudo tem a ver com comportamento. Dentro das finanças, a gente trabalha, né, e falando de educação financeira, a gente trabalha com economia comportamental. E economia comportamental é isso. É como eu me comporto frente aos padrões mentais que eu tenho, ao modelo mental que eu fui ensinado. Porque grande parte, talvez, vem dos nossos pais. Aí eu vou trazer o exemplo do meu pai e minha mãe. Vem de uma família muito humilde, e o meu pai era aquele que às vezes tinha trabalho e às vezes não tinha. E quando tinha trabalho, ganhava dinheiro, mas gastava tudo também. Não se preparava para quando não tivesse trabalho. Então, tudo que não era possível fazer pela inexistência do trabalho, pela ausência do trabalho naquele momento, quando surgia um trabalho, a gente fazia tudo. Então, comprava roupa que não precisava, comia o que não precisava, queria realizar tudo. Mas não pensava que numa eventualidade, talvez não teria o trabalho de novo. E eu precisaria me programar para aquilo. Acaba sendo uma mentalidade de orfandade também, né, cara? Que o pessoal vê muito isso em criança que às vezes não teve pais, assim, que nunca desfrutaram de nada. E aí, por exemplo, quando ele tem aquela oportunidade de comer, come até passar mal. Né, cara? Você come até a barriga doer, que... Cara, já tive experiência, assim, de crianças, às vezes, ir na casa da gente, assim, que a gente sabe que a família é mais humilde. Cara, a pessoa quer comer até o reboco das paredes, cara. As crianças estão querendo comer tudo. Por quê? Não tem ali aquela oportunidade, não tem esse tipo de... Então, acaba sendo uma mentalidade de pessoa órfã, né, cara? Exatamente. Eu lembro do exemplo, cara, meu pai... eu até estava falando do outro podcast aqui, né, de copiar comportamento do pai e tudo. E eu pensando no meu pai, cara... Cara, meu pai era Lembrou muito do louco. pandeiro já, né? Não é timba, né? Não, Não timba. eu batia assim. Não, vivia assim, empréstimo pra tudo quanto é lado, cara. Então, tipo, quando ele recebia, já recebia descontando empréstimo. E aí, cara, chegava ali 15 dias ali antes de virar o mês, cara, era uma... Nossa, minha mãe fazia milagre, cara. Tanto que a gente conseguia comprar as coisas quando minha mãe trabalhava. E aí eu lembro quando o pai saía para receber, duro, cara, triste, magro, seco, cabelo despenteado, cara. Voltava de táxi, cheio de sacolinha na mão, cara. Os próximos 3 dias não tinha janta lá em casa, era só pizza. Cara, desse jeito, cara. Por conta dessa situação, né, cara? Porque o comportamento que a gente fala dentro de finanças tem muito a ver, um dos comportamentos que sobressai é o impulso. É você passar na frente da loja e eu não preciso desse tênis. E mulher sofre mais com isso, né? A gente ainda consegue gerenciar. Eu não preciso desse tênis. Eu tenho 30 lá na minha casa, 30 pares. Mas eu passei, eu gostei. E no impulso eu compro. E aí compro no cartão de crédito. Puxa. Uso o limite de cheque especial. E aí eu vou ter que pagar isso. Jesus. Acontece, né? E aí, assim, dentro desses... Limite do cheque especial, o negócio é pavoroso. É uma bomba. Assim, tá para nos ajudar, mas a maior parte das pessoas não sabem trabalhar. Hoje nós vivemos um país que é extremamente rico. Tem vários dados aqui que a gente pode apontar o nosso país como um dos países mais ricos. Naturalmente, a nossa economia era para ser de primeiro mundo, mas nós temos um dos mais endividados no ranking dos países aí. Por quê? Porque o problema do Brasil são os brasileiros. Chega na gente, chega lá na cesta básica, chega lá na criança. E bacana que você traz isso, porque essa criança que você trouxe, que tem de repente, esse senso da orfandade ou de não ter algumas experiências dentro de casa, em função de não ter dinheiro mesmo, de não ter o pai, não ter condições, vai ser refletido na juventude dela. Essa criança, quando tiver o primeiro emprego dela, provavelmente ela vai comprar tudo que ela teve vontade de comprar na infância dela inteira. E ela não vai saber gerir. Se não for ensinada, ela não vai saber gerir.
Falo isso porque os sobrinhos lá que a gente tem, alguns deles têm tênis de 700, 800 reais. Talvez seja o sonho dele comprar um tênis de 800 reais, mas não todo mês não dá. Não dá para comprar todo mês um tênis de 800 reais para aquela renda que ele tem. A não ser que você consiga enquadrar, foi o que a gente falou. As minhas despesas estão pagas, eu fiz a minha reserva de emergência, eu estou ofertando, eu estou dizimando, tudo aquilo que a gente colocou como princípio básico, sobrou 800 reais, você quer realizar, tem o desejo, beleza. Mas agora 800 reais para comprar um tênis, e eu tenho a água, eu tenho a luz, eu tenho a internet, eu tenho tudo isso para pagar, aí o comportamento ele está inadequado. Só que essa criança foi tão limitada, ela teve tanta ausência ali de viver experiências por conta do dinheiro, que agora ela tem o primeiro emprego. E aí ela quer desfrutar de tudo aquilo que não desfrutou até então. Alguém vai precisar falar sobre educação financeira. A verdade é que isso deveria estar nas escolas, né? Educação financeira deveria ser... Teve um projeto já que aprovou, né, do Nicolas Ferreira, que vai implementar isso aí. Não sei se você viu. Sim, se é a ideia é que se torne uma atividade transversal, né? Não como uma disciplina curricular, mas que se torne uma atividade de extensão transversal dentro das escolas. O único estado que tem hoje é Santa Catarina. E aí é só olhar para o estado. O estado de Santa Catarina vive uma realidade completamente diferente. Porque a criança está sendo ensinada desde a primeira infância ali na escola sobre lidar com dinheiro. Então, você tomou banho lá, você foi escovar o dente, fecha a torneira, escova o dente, depois você abre para não gastar água, não desperdiça a comida. Só para vocês terem noção, né, alguns dados que a gente tem do nosso cenário, 6 em cada 10 brasileiros não está preparado para aposentadoria. Não vai ter de onde tirar recursos depois que se aposentar. Porque a nossa Previdência não vai dar conta de pagar. Já não está dando, a nossa Previdência Social. 36% dos brasileiros não tem recurso nesse momento, não tem dinheiro, não tem nada na carteira, não tem nenhuma fonte de renda. 18% hoje acusa o desemprego, esse número cada vez cresce mais em função de todo o cenário que a gente vive. 16% não sabe por onde começar o planejamento financeiro, que é exatamente informação. É isso que a gente está levando. Comece olhando onde estão as suas despesas, onde está a sua fonte de receita, se você está gastando mais do que você ganha. 37% trabalharão a vida toda e acabarão sem nada no seu futuro, na sua aposentadoria. Vão trabalhar, vão se esgotar e não vão ter nenhum patrimônio. Não vão ter nada para dizer, isso aqui eu conquistei com o meu trabalho. Porque gastaram tudo enquanto trabalhavam sem realizar sonhos. Isso é muito triste. 16% dos brasileiros dependerão de terceiros no futuro. Então é um número, esse dado vem do SCPC Brasil, e aí a gente olha para o país que sustenta o mundo hoje. Se a gente pegar a nossa realidade econômica hoje, do nosso país, hoje a gente sustenta a Europa com algumas commodities, com alguns produtos que a gente exporta. Não sei se você sabe, mas a cada 10 copos de suco de laranja na Europa, hoje 9 foi o Brasil que mandou para lá. Caraca. A gente sustenta a Europa. O café do país, né? O Lanzinho gosta do café aí. O nosso país sustenta o mundo hoje com o café que a gente exporta, com a soja que a gente exporta, o açúcar que a gente exporta. Então, riqueza a gente tem. O que está acontecendo? Comportamento. O brasileiro não sabe gerenciar bem os seus recursos. E a verdade é que isso entra dentro da igreja. E a igreja, vamos falar sobre a espiritualização, vamos falar sobre os conceitos ali, vários deles, sobre a volta de Jesus, sobre várias coisas, e a gente negligencia que se as finanças não vão bem, gente, a família não vai bem, a igreja não vai bem. Então é preciso falar sobre. Poucas igrejas que eu tive a oportunidade de conhecer e de passar por elas falam assim claramente sobre isso. Sobre a capacidade dos membros de empreender, por exemplo, por que não? A capacidade dos membros de estudar, de buscar coisas melhores, e às vezes fica só naquela zona de conforto, naquela comodidade, e vive a teologia da escassez. Tem um programa que eu acho muito legal lá da Lagoinha, cara, chama CRI, Cristão Empreendedores, né, onde eles têm uma terça-feira que eles reúnem as pessoas que são empreendedores da igreja, que querem empreender algo, para dar educação financeira, dar diretrizes, as coisas assim, né? E isso é muito importante. Acho que isso é muito legal. Uma mentalidade assim, que eu vejo que tem muito no meio da igreja brasileira é a mentalidade de, gente, para que a gente vai adquirir tesouro aqui na terra? Né? Para quê? Infelizmente, o ser humano ele tem costume de buscar conhecimento, sim, mas para ser escudo ou ataque. Exatamente. Sabe? Nunca para ser uma base, né, para que ele possa edificar algo, né? E aí a pessoa fala, não, você vai edificar recurso sendo que o seu tesouro, o seu coração vai estar lá nesse tesouro? Não faz isso. Rapaz,
A gente que trabalha com pessoas assim mais novas, eu lembro que quando eu peguei um jovem para discipular, era desse jeito. No começo dos primeiros salários dele, a gente saía assim para comer, alguma coisa, divertir. Cara, eu lembro que ele comia às vezes um x-tudo, uma panqueca. E eu falava assim, meu irmão, o que é isso, cara? Não, é que eu tô com fome. Daí eu falava, tá bom então, né? Tá com fome, come, né, rapaz? Só que daí chegou uma época que eu comecei a observar que, na verdade, era isso que o Lan estava falando. Né? Isso que vocês estavam falando aqui, a respeito dessa ausência de instrução, ausência de paternidade. Exatamente. E aí eu comecei a me aproximar e eu comecei a falar... Por isso que assim, a questão de discipulado é muito importante. Exatamente. Mesmo. Eu comecei a me aproximar e eu comecei a falar, rapaz, vamos pensar diferente dessa ação sua. Pensa assim, ó, hoje você é um jovem de 16 anos ganhando um salário de R$ 1.500. Na minha época, quando eu tinha a sua idade, eu não estava nem pensando em trabalhar ainda. E aí, quando eu surgiu a minha vaga de trabalho, como eu era desorganizado, eu já vim para esse contexto de trabalho já com família, filho, esposa, tudo. Então, tipo, não tinha tempo para pensar. Agora você não. Rapaz, por que você não pensa assim em guardar um dinheiro, entrar e tirar uma carteira, sabe? Se organizar, né? Ter umas roupas melhores, se vestir melhor, cuidar da aparência, dos dentes, principalmente a gente que trabalha na barbearia, você tem um contato muito próximo, né? Então, assim, cuidar dos dentes, tá sempre apresentável e tudo. Só que a mentalidade disso para mudar é muito difícil. E assim, foi trabalho, né? Anos andando junto, caminhando. Rapaz trabalha comigo já há vai fazer quase 10 anos. Apesar de hoje, né, esse rapaz já ter amadurecido, ter desenvolvido, né, ainda há uma dificuldade. Porque, querendo ou não, o cenário vai mudando, né? Uma outra hora era só ele. Aí depois a pessoa vai e casa. Aí depois Sim. a pessoa tem filhos, né, e tudo mais, e esse cenário vai mudando. Então, há uma necessidade muito grande desse acompanhamento. Quando a gente pensa em discipulado, a gente não pensa em discipulado financeiro. E Exatamente. É um erro nosso. Acho que a gente precisava pensar também nessa questão, em todas as áreas. Uma coisa assim que eu acho muito relevante é sobre os 5 ministérios. A gente até estudou 2 anos dos 5 ministérios aqui. Estudaram pouco, hein? Pouco. Vocês ainda estão precisando estudar mais ainda. Pegar mais ainda. E assim, quando a gente olha para os 5 ministérios ali, você dilui eles, quando fala do ministério apostólico, fala de algo assim que tem uma visibilidade. É aquela pessoa que tem uma visão futurista. Visionário, aquele né? Isso, que é visionário, que quer enviar, que quer isso, aquilo, outro. E assim, algo que está dentro desse ministério é essa questão desse preparo, né? Porque não adianta você ser visionário, mas você não preparar ninguém para aquilo. Uma coisa assim que eu sempre vejo é o próprio Moisés, cara. Uhum. Você olha Moisés. Moisés fez tudo que Deus quis dele e o que ele fez? Preparou alguém. O que Josué fez? Não preparou ninguém. Os caras entrou dentro da terra, mas não tinha quem dava continuidade. E aí depois você vê virar uma bagunça, sabe? Eu acredito muito que precisa ter essa educação financeira, mas não superficial, né, mas de uma forma discipuladora dentro da igreja, para que as pessoas elas vivam sim pela fé, né, mas sejam racionais nas suas decisões, porque para gerar esse equilíbrio, porque assim como o nosso Brasil é um país próspero, a nossa igreja também é uma igreja próspera, só que a falta do conhecimento hoje ela limita muitas pessoas, cara, sabe? Exatamente. Muito. A gente viveu e vive ainda, né? Eu acho que nós estamos superando esse preconceito, né? Esse paradigma que é falar sobre isso dentro das igrejas. Ainda tem uma caminhada para superar, mas começou a evoluir. Basta olhar para igrejas que conseguiram superar isso. Se a gente olhar para algumas realidades no Brasil, de algumas igrejas que evoluíram, que começaram a pensar, que começaram a trabalhar, por exemplo, o culto do empresário, o culto onde se trabalha sobre finanças, onde se ensina, né, a criança, o adolescente, o jovem sobre isso, gera resultado. A informação, quando ela chega até nós e que ela se transforma, né, ali em uma fonte mesmo, onde a gente vai conseguir aplicar, onde a gente vai conseguir que aquilo faça sentido, né, e a gente consegue viver a partir dos frutos daquela informação, isso gera realmente resultados e atinge todo mundo. Se eu tenho um bom conhecimento, se isso gerou uma informação, se eu lido bem com as minhas finanças, a necessidade da igreja eu também vou olhar para ela de uma outra forma, eu vou conseguir ajudar mais a minha igreja, eu vou conseguir ajudar mais o meu irmão, e aí exercer a tal da generosidade. Ah, é pecado então ser rico? Não. É pecado eu desejar ser rico? Não. Porque como que eu vou ser generoso se eu não tenho nem para pagar meu aluguel?
Como que eu vou ofertar na vida do meu irmão? Como que eu vou semear na igreja onde eu tô? E aí a gente fica com a escassez, e trabalhar só os 10%, para mim também é uma teologia da escassez. Se eu posso mais, eu faço mais. Se eu posso. Mas como é que eu vou poder fazer mais? Se eu estiver buscando, se eu estiver me informando, se eu estiver procurando, né, formas. Aqui a gente poderia expandir até novas fontes de renda, novas fontes de receita. Nesse ponto que eu queria também para a gente caminhar. Quais que são as dicas que você vê, assim, né, já está na área financeira e tal, para a pessoa aumentar isso aí? Porque... não que seja só, já é um primeiro passo, né, um início, essa questão da administração daquilo que a pessoa já tem. Né? Às vezes eu sigo aquele cara do Primo Rico, Primo Pobre lá nas redes sociais, aí ele fala muito isso, né, de alguns passos e tal, sobre você equalizar ali as suas finanças, mas também, ao mesmo tempo, fazer alguma coisa, construir alguma coisa para gerar uma renda nova. Né? Exatamente. E aí, que você... E a primeira coisa é que assim, nós somos seres dotados de muita capacidade. Deus nos deu muita capacidade. E a gente só precisa olhar para aquilo que a gente faz bem, para aquilo que a gente sabe fazer. E por vezes a gente sabe fazer muitas das coisas, mas aí a gente abre uma outra discussão. A gente está preso numa carteirinha azul lá, CLT, enroscado naquilo para ganhar o salário mínimo muitas vezes, e é o cara que tem uma capacidade empreendedora gigantesca de fazer 1001 coisas, de aumentar a sua fonte de receita, mas ele está lá todo dia, 7 horas, batendo um ponto. Não estou incentivando ninguém a pedir conta, não, mas é importante que a gente entenda que Deus nos deu capacidade, Deus nos deu competência. Aumentar a minha renda é eu fazer escolhas a partir das capacidades que Deus me deu. Por exemplo, isso aqui poderia facilmente se transformar, né, para quem precisa ouvir sobre isso. Várias empresas precisam falar sobre gestão financeira. E isso faz sentido para elas e impacta o resultado delas. Eu poderia estar ganhando dinheiro falando sobre isso com um empresário agora, porque Deus me deu essa capacidade e eu vivo essa área. Então eu posso fazer consultoria, por exemplo. É algo que eu não faço no meu trabalho. Eu posso dar um curso disso? Posso dar um curso disso. Posso gravar alguns vídeos e disponibilizar isso e ter uma forma de remuneração? Posso. E aí cada um vai ter um talento que é só a gente procurar dentro da gente mesmo. Né? Você citou aí a questão do próprio Primo Rico. Né? Ele dá lá várias... Primo Pobre, né? Tem um outro que é o pobre, pobre. Né? É o pobre, é verdade. Que ele dá várias alternativas de como ganhar dinheiro sem gastar muito dinheiro, sem investir muito dinheiro. Cara, às vezes vender uma água é uma possibilidade, é uma alternativa. E a própria igreja precisaria se apropriar disso. Porque não estou conseguindo fazer para o aluguel da igreja. Os membros estão com dificuldade. Vamos lá para o princípio. Vamos ensinar, vamos trabalhar os conceitos para que todo mundo tenha a informação. A partir da informação as coisas vão melhorar. E vamos fazer o uso das capacidades que Deus nos deu também. Vai ter uma cantina, tem a irmã lá que sabe fazer o pastel, tem a outra que sabe fazer a coxinha. A gente tem que deixar de ser essa igreja que a gente se subjuga muitas vezes, e como pessoas também, subjugando a nossa capacidade, muitas vezes deixando de colocar para fora aquilo que Deus nos deu, que é um talento, que talvez vai gerar receita, vai melhorar a nossa qualidade de vida, vai nos permitir realizar sonhos, para estar, às vezes, vinculado só a um CLT e ali cumprindo ordem de algo que talvez eu poderia estar fazendo 3 vezes mais, 4 vezes mais de rendimento. Então, arriscar também, às vezes, é uma necessidade, é algo que faz parte para que aumente as minhas fontes de receita. Lembro uma vez também você falando sobre finanças, muito tempo atrás, e aí você falou algo sobre também a pessoa usar e investir o dinheiro nela mesma, né, cara? Exatamente. Que é essa questão a pessoa buscar capacitação para esse tipo de passo, né? De tipo, por exemplo, às vezes em vez de gastar um valor ou investir ou tal, mas buscar alguma coisa para ela não vai investir numa casa naquele momento ou mas um curso profissionalizante ou algo que vai ser um meio para ela atingir essa conquista de buscar uma renda extra, uma alternativa. Isso aí, e é uma coisa que a gente começou falando, né? São as escolhas. Eu vou deixar de gastar R$100 num rolê que eu vou fazer, num final de semana, porque eu vou pagar uma mensalidade de um curso de R$100. Então eu não vou ter o prazer imediato de estar lá na lanchonete. Mas eu vou estar estudando ali, eu vou passar 2 anos pagando essa mensalidade de R$100, mas depois que eu me formar, eu vou poder exercer alguma profissão, eu vou poder exercer alguma coisa. Aquilo vai dar um retorno muito maior. Você pode ir lá na lanchonete que ainda vai sobrar dinheiro. Então é essa mentalidade. E quando a gente investe em nós mesmos, é a única coisa, é o único ativo que não se deprecia.
Então, se eu comprar uma casa hoje, talvez ela vai se depreciar. Eu vou precisar fazer reforma. Se eu comprar um carro, a tabela dele vai baixar, ele vai dar problema. Mas quando eu invisto em mim, quando eu tenho um conhecimento, cara, é a única coisa que eu posso passar para frente que pode gerar receita e não vai se depreciar. Não vou esquecer daquilo. Então, a gente faz essa escolha e sempre que a gente tiver a oportunidade, o alto investimento, né, a gente investir em nós mesmos, é o melhor caminho. Por isso, grande parte do que a gente guarda ali, quando a gente começa a controlar as nossas despesas, a minha orientação, a minha dica é que seja aplicado nisso. Cara, vai fazer um curso, vai fazer uma mentoria, vai buscar pessoas que são referências, eu quero melhorar nesse tema, vai buscar as pessoas que são referências, mas busque os melhores, busque as pessoas que realmente vão te ajudar a sair de um nível de status quo para um nível melhor. E dentro disso linkado ao que a pessoa gosta e é bom naquilo. Exatamente. Por exemplo, cara, eu trabalho com segurança, por exemplo. O salário lá onde eu ganho, e não é tanta coisa, mas também não é muita pouca coisa. Entendeu? É ali valor na média, vamos colocar assim, a gente olha para a cidade hoje. Cara. Só que é um trabalho com segurança. Só que, por exemplo, se eu for ficar lá, é só aquilo lá. Entendeu, cara? Não tem tipo, o cara vai ser um vigilante, sei lá, nível 2, nível 3. Não, é aquilo lá. Na hora que entrar outra empresa, vai trocar e vai manter, né? Vamos ficar dependendo daquilo lá. E aí, no ano passado, eu fiz um curso de superior em segurança pública, que é esse que você falou. Cara, você vai desprender de um valor que vai, talvez ali, fazer parte do orçamento mensal, mas que vai possibilitar algo a mais. Abrir portas. Exatamente. Por exemplo, vou fazer um concurso. Eu já posso fazer um concurso de nível superior, porque eu tenho essa graduação que concluí lá. Aí, bacana. Então, inclusive, cancelaram o curso amanhã do Nacional lá. Mas já abre um leque, por exemplo. Exatamente. Tem pessoas, o pessoal não do investimento, do empreendedorismo, não é muito fã desse lance do concurso, porque acaba que suga um pouco do dinheiro do país, né? Que é os concurseiros e tal. Mas para quem vai beneficiar daquilo, e tá vivendo, por exemplo, eu tô onde eu tô lá, cara, vai me ajudar, independente daquilo. Com certeza. Entendeu? Então é nesse lance, né, cara? Da pessoa pegar um valor e investir naquilo. Talvez o retorno não vai ser imediato. Exatamente. Mas em algum momento vai desprender e vai desembocar em algo. Exatamente. E é essa paciência, ou compreender, né, essa jornada que tem entre o investimento que eu fiz e o retorno que ele vai dar, que torna o resultado o melhor, ou o que a gente vai conseguir desfrutar ali no longo prazo, né? Não só ficar olhando no curto prazo, estou investindo, mas a hora que eu terminar o curso eu já quero estar empregado nessa área e já quero desfrutar daquilo. Não, às vezes vai demorar um tempo, mas o conhecimento que você adquiriu você não vai perder. Aquilo que você investiu, você não vai perder. E aí vai te abrir portas. Por exemplo, a minha formação hoje me deu a possibilidade de trabalhar onde eu trabalho, eu tenho uma posição, que eu tenho um salário X. Leandro, tá confortável? Que proporcionou para você continuar também fazendo... Exatamente. E aí eu busquei outras coisas que podem ser plano A, ao mesmo tempo que eu trabalho, eu consigo conciliar junto ali, e podem ser plano B. Se hoje a pergunta que de repente tem que permear a gente nessa questão das finanças e desse conforto do trabalho é: até quando a gente vai trabalhar? Até quando eu vou ter energia para estar onde eu estou hoje? Eu quero estar pro resto da minha vida lá? É o que você falou. Hoje, onde eu estou, é isso, é essa a realidade. Você quer ficar lá pro resto da sua vida? Você quer ficar lá mais 10 anos, mais 20 anos? Exatamente. Então, nesse meio tempo, você já tem que estar construindo a caminhada de para onde eu vou. Depois daqui. O grande problema é a própria comparação, né, cara? Porque, por exemplo, igual eu falei que se eu for olhar para a média, no salário mínimo, você falou R$1.400. Bom, o que eu ganho lá é mais do que um salário mínimo. Então, se eu for olhar em relação ao salário mínimo, cara, tô bem, cara. Tem gente ganhando aí mil. Então, e eu vou ficar ali. Entendeu, cara? Tanto que quando eu entrei nesse lugar, muita gente falou assim: cara, se você não fazer nada, ficar quietinho aqui, cara, você tem esse emprego pro resto da vida. Quase que eu fazia o sinal da cruz. Glória a Deus, né? Cara, porque é algo que não é igual você está novo, cara. Dá pra você estudar, dá pra você continuar buscando algo no tempo certo, no esforço, na medida que vai conseguindo, né, cara? Exatamente. E a gente se preparar para essas outras formas, né? Eu fiz a minha graduação e abriram essas portas onde eu trabalho hoje. Eu poderia ter parado. Não, já estou num emprego bacana, vou trabalhar para fazer uma renda passiva, alguma coisa ali onde eu consiga ter rendimentos, compro os patrimônios, adquiro os patrimônios que eu quero e acabou. Não, vou fazer outro curso. Aí eu fiz o mestrado. O que o mestrado me possibilita? Cara, eu posso dar aula.
Em qualquer momento que o emprego onde eu estou, se acontecer alguma coisa, se tiver um imprevisto, ou se eu mesmo decidir falar, cara, não quero mais, agora quero fazer outra coisa, eu tenho uma outra fonte, uma outra forma de agregar receita, que inclusive eu posso conciliar com o meu trabalho hoje. Daí eu consigo, o investimento para mim, hoje não me gera retorno, porque eu não estou dando aula, mas a qualquer momento que eu quiser colocar isso para funcionar, vai gerar. Então eu tenho uma carta na manga, seria uma carta na manga. Cara, isso precisa ser ensinado, precisa ser falado na igreja. Eu cansei de ver também dentro da igreja, né? Você vê jovens ali começando a vida, e às vezes tem filhos, tem a esposa, né? Tem toda essa realidade, e que não desfrutam, e talvez estão muito longe de desfrutar de um prazer de fazer uma viagem. Que às vezes é uma coisa simples, ir aqui em Ubatuba. Você pegar um carro em Ubatuba, mas não tem um carro. Não tirou a carteira no tempo que precisava, queimou algumas etapas e não foi ensinado, talvez. E agora alguém precisa ensinar, é o lance do discipulado, mas finanças precisa fazer parte disso. Alguém precisa ensinar que fazer churrasco no sábado, comer todas as possíveis carnes e comer ovo a semana inteira, cara, vamos equilibrar, vamos comer um pouquinho de carne todos os dias da semana. É um exemplo esdrúxulo aí, mas é um exemplo. Mas é o que tá dentro do dia a dia das pessoas, né, cara? Porque, cara, a gente não vem com isso igual, por exemplo, pega o meu exemplo. Eu não vi isso no meu pai, não vi isso na minha mãe. Eu sabia que os extremos que ele fazia eu tinha que evitar, entendeu? Mas essa informação comum a gente não tem, cara. Então, por exemplo, você começa a vida, igual o Eric falou, a gente já começou o play da vida, já começou com filho, com casamento, não teve esse negócio. Já estava em movimento. Já estava em movimento, às vezes por acelerar muita coisa, ou... É a gente, é decisão a gente, não tem culpado. Então, só que o problema é, cara, eu não posso manter esse pensamento sempre. Eu vou precisar fazer alguma coisa para mudar esse tipo de mentalidade, né, cara? E é difícil fazer isso. Porque você tem que abrir mão, cara. Exatamente. Renunciar a algumas coisas, fazer algumas escolhas. E eu sempre brinco falando sobre finanças, né? A gente leva isso para empresas, para escolas também. Eu sempre digo o seguinte, toda desculpa que você me der eu aceito, menos a desculpa de que é falta de informação. Exato. Porque qualquer lugar que você pesquisar hoje, você vai ter. Ou seja, a pessoa não tem pra onde correr. Informação você tem. Você vai ter informação. Desde que eu falo, cara, eu ganho R$1.400, é um salário mínimo. O que fazer com um salário mínimo? Joga no Google, como gerir um salário mínimo e fazer ele sobrar. Vai aparecer uma resposta. Vai ter uma resposta. Tem como fazer. Então não é se eu ganho 10 mil, se eu ganho R$1.000. É como eu estou trabalhando. É dentro desse pouco fazer alguma coisa para sair dali. Exatamente. Eu vi isso acontecer na prática, rapaz. A minha mãe a vida inteira empregada doméstica. Eu lembro quando surgiu uma oportunidade para a gente comprar um lote, né, do pastor da semeadora, pastor Silvestre. E aí a gente foi, né, unimos força nós dois, compramos o lote, na época pagamos R$6.000, era muito barato, né, muitos anos atrás. E aí aquele sonho sempre permeava na mente dela de quero ter minha casa, né, e aí fomos dando alguns saltos juntos que precisava, né, um exemplo, minha construção da base a gente fez junto, porque ia suportar a minha casa e a dela, né, então nada mais justo do que isso. E aí a partir daquele momento que a gente fez isso, ela falou assim, então agora... a partir de agora é comigo. Então, quando eu for colocar a laje de cima, a gente divide de novo, porque é o seu teto, é o meu teto e o seu chão. Eu falei, beleza. E eu vi a minha mãe, né, construir uma casa inteira. Você vai na casa dela hoje em dia, é uma casa dos sonhos dela, do jeito que ela quis, bonita, né? Nossa, uma bênção de Deus, ganhando um salário de empregada doméstica. Né? E você vê assim, a minha mãe, quando nós estávamos comentando aqui, ela é virada no giraia quando fala de Jesus, né, cara? Ela é pentecostal, uau, né, cara, profético mesmo, mas ao mesmo tempo assim, eu vejo que ela é bastante organizada nas coisas, sabe? Ela vem aqui para me fazer o controle de finanças, fazer os pagamentos pela online, as coisas que ela não sabe, assim, ela fala, tem isso aqui, não, resolve isso aqui já, Eric, já paga já, porque daí o dinheiro que sobrar realmente está sobrando. Então, se eu vejo esse exemplo na vida dela, sabe? De você pegar, assim, ver uma pessoa que ganha menos do que eu, né, nesse caso, e consegue viver tão bem quanto eu vivo, sabe? Então, se você vê que é um lance de fé, mas é um lance de organização, né? E durante muito tempo, até cuidando do meu irmão mesmo, em meio a algumas dificuldades que ele teve, agora com um neném novo, ajudando ele a ingressar, né, da mesma forma que ela fez comigo, e conseguindo ser benção. Eu lembro um dia, cara, não esqueço até hoje, eu tava com um problema, assim, que surgiu meio que de estalo, assim, e eu precisava de um dinheiro.
sabe? E eu falei, nossa, e agora como é que eu vou fazer, né, cara? Tipo, se pegar no banco vai demorar uns dias, eu preciso disso pra agora e tal, não sei o quê. E aí eu meio assim, ela chegou em mim, o que tá acontecendo? Tá tudo certo? Tá? Então, mas nossa, tô precisando de um dinheiro, era um giro que eu precisava fazer rápido pra suprir daqui 15 dias. Ela falou assim, eu consigo arrumar pra você? Eu falei, consegue? Falou, consigo. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Ela falou assim, que eu... Que legal. Eu recebi o dinheiro meu de 13º, festa, que eu guardei, que eu não ia utilizar. Então eu deixei lá para uma emergência, uma coisa assim e tal. Aí eu falei, não, tá bom então, eu vou pegar com uma condição. Se depois na hora que for pagar, a senhora receber. Porque pais e mães, né, sabe como é que é, né? Aí ela falou assim, não, tudo bem e tal. Daí eu fui, emprestei. Daí na hora deu o que fazer para ela pegar. De volta, ela não queria, não. Só vai ver, né, mãe? Você sempre assiste? Vigia, mulher. Rapaz, mas assim, uma admiração total, sabe? E dela, assim, foi muita coisa de finança que eu uso até como referência. Ela nem sabe disso, ela vai saber agora, né? Que eu não tive a oportunidade de contar para ela, mas é algo que eu admiro muito, né? Porque mãe solteira, né? Criou eu solteiro, depois o meu irmão, tudo, trabalhando sempre de doméstica, fazendo faxina, correndo para lá e para cá, e conseguiu conquistar sonhos tão grandes assim, né? Aos olhos de muitos, que é uma motivação. Então, você acha que isso mostra para a gente na prática que se você, de fato, né, decidir se permitir realmente se organizar, ser ensinado, né, vai acontecer. E claro que esse exemplo não veio do meu avô, né? Porque o meu avô era aquele cara também, assim, igual o Lan falou do pai dele, né? Que gastava tudo, no caso dele com pinga, né? Chegava muito louco em casa, né, cara? Pondo tudo pro mundo pra fora e é isso aí, né, cara? Sabe? Mas você vê que ela aprendeu isso na prática e é algo que ela ensina pra nós, cara. Então eu acho que isso é muito bacana, assim. É algo que eu admiro e eu tô lá construindo a minha casa devagarzinho. E vendo isso, tipo, não, é possível, cara, eu vi a minha mãe fazer isso na prática, sabe? E acho que isso é satisfatório demais quando você vê isso acontecer, sabe? Nossa, Deus. É o pé no chão, né? A gente tem que ter o pé no chão, tem que ter ambição também e trabalhar com aquilo que Deus nos deu, fazer o bom uso daquilo que Deus nos deu. Isso é mordomia que a gente começou a falar. Buscar sempre mais. E aí as pessoas começam a se admirar quando isso acontece, né? Pô, mas como é que a senhora ganhando um salário mínimo, né, exercendo uma profissão que aos olhos de muito, cara, não vai ganhar dinheiro e consegue realizar sonhos que talvez alguém que está ganhando muito mais não realize. Tá lá com uma mansão, mas tem um dispêndio financeiro altíssimo e só paga aquela mansão e não tem qualidade de vida. Então tudo é como a gente organiza, como a gente se planeja, né, como a gente toma as decisões. É tomada de decisão. Todos os dias a gente acorda e já é proposto para a gente alguma decisão. Na vida pessoal, na profissional, em todos os lugares que a gente está. E a gente tem que fazer essas escolhas, tem que tomar essas decisões e elas vão gerar algum resultado. Em finanças não vai ser diferente. Hoje, se a gente abrir a carteira aqui, ninguém vai ter dinheiro. Dinheiro físico não tem mais. Então, hoje está muito... a tomada de decisão é muito rápida. Alguém vem, te pede, o Pix faz ali, a chave, acabou, já foi embora da conta. No final do mês, o que é aquele Pix que eu paguei? Para onde que foi aquilo lá? Aí a gente vai para os extratos, vai lá no banco brigar, às vezes vai tentar entender o que aconteceu. Mas, gente, a verdade é que as coisas se tornaram muito mais acessíveis, muito mais fáceis para a gente. E perigoso, né? E perigoso. Ficou mais arriscado. arriscado. A pessoa que, igual você falou, que é o consumista, exatamente, é o tempo ideal para você fisgar esse tipo de gente. Exato. A gente passou na frente da loja, viu a vitrine, tá com o celular na mão, o dinheiro tá no celular, eu faço o Pix, eu entro, eu compro, eu consumo. E nós temos um país hoje que é extremamente consumista. E em função de ser consumista, gente, isso está dentro da igreja também. Isso está ali no nosso meio. E aí, às vezes, a gente ouve, né, pessoas... Eu já ouvi várias vezes isso, algumas pessoas falarem. Esse mês não deu para dizimar, esse mês não deu para ofertar, porque não sobrou dinheiro. Já está tudo errado, já começou errado. Porque eu consumi, nossa, surgiu uma conta que não estava planejada. Tem casos e tem casos. Sim. Mas a organização, ela precisa acontecer. É o que eu falo, né? Eu, a minha esposa, a gente sai bastante, né? A gente costuma sair. Mas eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde aqui o calo aperta. Então aqui a gente não vai mais. E às vezes tinham pessoas que sempre falavam, nossa, mas vocês estão saindo todo final de semana, vocês fazem coisas todo final de semana. A gente faz até onde está planejado. Até onde dá pra gente fazer. Mais do que isso a gente não vai fazer. Então, assim, é a gente ter essa noção, ter essa gestão, e aí a gente trabalha a mente. Cara, eu posso aqui, isso aqui, eu
eu vou me limitar, eu vou me privar de fazer, porque isso aqui não. Aqui eu consigo, e a gente se torna, uma vez que a gente consegue trabalhar as nossas finanças a nosso favor, a gente começa a atingir a vida das outras pessoas. Eu acho que para mim isso é o que mais importa, talvez, falar aqui. Melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde financeira, é abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. É ter a capacidade de realizar os meus sonhos e talvez do meu irmão. E talvez da pessoa que está do meu lado. Isso, para mim, faz muito sentido no trabalho que eu tenho hoje, da possibilidade que eu tenho de ajudar as pessoas a realizar o sonho delas. De várias pessoas entrar ali, acho que ontem nós estávamos falando sobre isso, de o quanto Deus nos coloca nos lugares certos para trabalhar com um assunto que eu gosto de falar, eu trabalho com isso e tenho a possibilidade de ajudar as pessoas. De chegar alguém, às vezes, com o nome sujo, com uma dificuldade, com uma dívida ali, com uma pendência, e ela não ver caminhos para solucionar aquilo e a gente poder ajudar. Ou, de repente, um sonho. A pessoa tem um sonho de ter um carro, de ter uma moto, de comprar uma casa, e você falar, cara, aqui é o caminho. Aqui você vai conseguir fazer. E dá certo. Na hora que dá certo, assim, o quanto a gente fica grato a Deus por ter recebido isso, por ter recebido essa capacidade, né, de falar, e por Deus permitir, através disso, que as pessoas também sejam abençoadas. E aí a generosidade. Né? Uma vez que a gente vai melhorar, em nome de Jesus, depois desse podcast, Deus vai fazer alguma coisa aí, nós vamos sair de onde nós estamos hoje, e se Deus quiser vai melhorar as nossas finanças, mas daí a gente lembra do irmão que está do lado. A gente lembra da igreja que a gente tem, a gente lembra das necessidades dos que estão próximos, para que a gente se torne abençoador também. Acho que esse é o caminho. Da hora, cara, da hora. Interessante, até nesse lance do projeto de construir, eu acho que isso que é importante, porque geralmente quem está tem a miséria, que é um tipo de trato, tem aquele nível que é o comum também, que é as pessoas que não têm informação, que recebe, consome e tal, tem os níveis, né? Igual nós falamos no início, tem gente que ganha 20 pau por mês e tá até o pescoço. Você deu o exemplo da pessoa que ganha ali um salário, 2, que consegue ver, mas acho que uma das coisas importantes também, além disso, é a pessoa não ter pessoas como referência, mas olhar para onde que ela está no momento. Exatamente. Olhar, cara, não negligenciar isso. Exatamente, cara. Nesse lance, nessa escadinha de construir, de desfrutar, eu estou desfrutando, outros estão desfrutando, mas eu ainda estou construindo. Exatamente. Então eu preciso, calma. Respeitar o processo. Exato. Isso é extremamente importante, porque o que acontece na casa do vizinho não necessariamente tem que acontecer na minha. Então, de repente, ele acessou outras coisas que eu não acessei ainda. Embora ela possa ter como inspiração, como referência, né, cara? Exato. Poxa, eu vou chegar lá. Não naquela inveja ruim, tipo, nossa, tal. Mas, cara, mas, tipo, cara, dá pra chegar, fulano conseguiu, eu posso ir, eu posso conseguir. É nesse ponto. E esse é um perigo, né? Ao mesmo tempo que tem tudo isso que eu falei, que é importante a gente fazer, o perigo é quando eu estabeleço padrões de comparação e aí eu falo, poxa, o Eric tem tanta capacidade que ele trabalha em 5 lugares, eu vou trabalhar em 10. E aí, cara, você vai trabalhar em 10, mas você vai morrer. Você vai morrer, você não vai ter saúde para curtir, você vai desfrutar de nada disso que você está construindo. Você vai ser um tolo. Então, assim, a Bíblia ela vai trazer tudo isso pra gente, né? A gente não entrou muito em conceitos bíblicos aqui, mas sobre isso, sobre o trabalho, como a gente lidar com o trabalho, porque o trabalho é de onde vem o nosso salário, é de onde vem a nossa renda, mas como trabalhar também para que seja uma coisa saudável. Como eu falei, eu tenho várias alternativas hoje que eu poderia conciliar com o meu trabalho, mas não vai ser saudável. Eu tenho um filho de 1 ano, preciso ter tempo com ele, eu tenho minha esposa, eu tenho minha casa, eu tenho minha igreja. Então, assim, o que faz sentido? E para todos os outros conceitos dentro de finanças, a Bíblia também vai trazer luz para a gente, né? Devo fazer um empréstimo ou não? A Bíblia traz sobre isso. Devo ser fiador do meu irmão ou não? Devo ser avalista dele ou não? Cara, tem todos esses conceitos tem, né? Uma vez pediram pra mim, cara, pediram assim, tem como você financiar um carro pra mim no seu nome, não, tal. Você tem nome limpo? Perguntou pra mim, você tem como financiar um carro no seu nome? Não tem, por isso que meu nome é limpo. Já sabe os caminhos, né? Já perguntou se o nome tá limpo. Mas tudo, né? Eu lembro que uma vez a gente entrou numa discussão também sobre a questão de nós cristãos, né? Viver em débito, né? Qual foi a situação que nos levou aqui, em função do testemunho que a gente dá, né? Então, assim, foi uma discussão bacana. E aí, né? tem caso e caso. Tem um caso extremo, onde a pessoa ela precisa fazer uma loucura para sobreviver. Exatamente. É o caso extremo, e tem o caso do mau caratismo, né, cara? Exatamente. Do mau caratismo, ou da falta de organização. Talvez não é o mau caratismo, mas a pessoa não se organizou, que também pode... E ver como que isso é importante ser falado na igreja, porque
o mau caráter vai estar ali dentro. Opa. O cara que está passando dificuldade vai estar ali dentro. Exatamente. Todo mundo vai estar congregado no mesmo lugar. E aí eu vou dizer para ele o seguinte, cara, ter um nome sujo, ter uma pendência, tudo bem nesse caso. E aí o cara que é mau caráter, ele precisa se sentir incomodado. Porque se a igreja não for um lugar onde eu vou para eu ser confrontado, para eu ser ensinado, ela perdeu o sentido. E aí falar sobre finanças também é preciso. Me choca muito quando eu recebo alguns cristãos que estão passando por algumas coisas, mas que a gente sabe que é mau caráter, porque condição tem. Pelo menos tem o status, tem uma vida, assim, aparentemente muito bacana. E que às vezes, na realidade, não é aquilo. E não faz nenhum esforço, assim, para mudar. Isso é um problema. E aí, a igreja está ensinando sobre isso? A igreja está falando sobre isso? Aí aquele negócio, falta aquilo, né? Falou do discipulado, né, cara? Discipulado, exatamente. Que sempre volta nesse assunto. E Paulo e Timóteo é basicamente isso, né? Se a gente pegar 1 Timóteo ali, capítulo 5 e 6, é o que está acontecendo. São instruções e toca nesse assunto. Dinheiro. O amor ao dinheiro, a raiz dos males é o amor ao dinheiro. Não é um problema ser rico, o problema é você ficar buscando a riqueza como uma solução da sua vida, como uma fonte de salvação, como um único sustento seu. E aí traz isso. E é discipulado. Paulo e Timóteo é o nosso exemplo de discipulado que a gente tem. E falou sobre isso, tocou nesse ponto. Verdade. É isso aí, né, cara? É isso aí, meu irmão. Cara. Tem mais, você falou que tinha mais coisa pra fazer aí, né? Tem a parte 2 também depois. Isso aí é estratégia. Ele falou assim, nós falamos mais de forma prática, né? Agora tem um conceito bíblico. Agora vai ter bíblico. o conceito bíblico. Parte 2, fique ligado. Bacana. Agora a próxima já tem até o tema já, cara. Finanças à luz da palavra, à luz da Bíblia. Aí vai trazer todo o contexto bíblico para nós. Eita, nós. Amém. Vazar tudo isso, hein? É isso aí, galera. É isso, eu espero que essa conversa tenha te edificado. Se você se encontra em algum desse processo, né, cara? Tá uns que estão para trás, outros para frente, outros para o meio, outros lá na frente. Usem isso como um ensinamento. Tenho certeza que foi muito bom, como foi para mim também. A gente sempre já tive a oportunidade de ver em outros momentos, né? O Leandro falar sobre isso. E mais uma vez pedir para vocês curtir, compartilhar, né, que você conhece alguém que eu tenho certeza que precisa assistir esse tipo de conteúdo, que precisa colocar em prática. E talvez, como eu falei no início, né, um dos maiores impeditivos de uma igreja de avançar é o recurso financeiro, né? E colocando isso em prática, talvez você vai ser a resposta ou a solução para esse problema da igreja a médio, longo prazo aí. É isso que a gente vai buscar. Então, obrigado por ter aceitado o convite aí, né? Demorou, mas chegou. Isso, eu que agradeço aí. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando esse canal. É muito importante, né, esse trabalho de levar a informação, levar a revelação, né? Vamos tratar assim para as pessoas, e tenho certeza que edifica, que abençoa, né? Que talvez confronta também, é importante trazer isso, mas que não tenho nenhuma sombra de dúvidas aí que vocês têm sido o canal de Deus para que a gente seja abençoado. Então continue esse trabalho, que tenho certeza que Deus vai levar vocês aí muito longe. Glória a Deus. Então é isso aí, galera. Fique com Deus. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo 3D Podcast. Valeu!